Hoje no 89 Lifestyle a gente vai desenrolar uma ideia com a doutora Aline Turbino. Ela é super gente boa, bonita pra caramba, manja muito dessa história de dor de cabeça, cefaleia. Tem diferença? Existe essa diferença ou não? Tem tratamento? Quais tratamentos são? É verdade que esse negócio de pôr botox na cabeça ajuda? Então, menine, você vai saber muito sobre isso. E também se é legal isso que você faz aí escondidinho de ficar se automedicando, quando na verdade não pode. Então, fique atento aí que vai começar agora o Lifestyle sobre dor de cabeça. 89 Lifestyle. Doutora Aline Turbino, aqui com a gente, uma querida. A Aline, a sua capivara é gigantesca, assim, né? Mas resumindo aqui tudo o que eu li, você é neurologista, né? Membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, membro da International Headache Society, enfim. Qual que é a sua especialização? É só dor de cabeça? Como que é esse esquema? Como que chama isso? Então, a cefaliatria é uma subespecialidade da neurologia que estuda todas as dores de cabeça, na verdade. E hoje a gente tem mais de 200 tipos de dor de cabeça. Então, é uma subespecialidade dentro da neurologia. Você manja pra caramba dessa história de dor de cabeça? Todos os tipos. E a gente não vai conseguir falar os 200 tipos, mas assim, qual que é o hit? Qual que é a música carro-chefe? Qual que é o principal? Eu acho que a cefaleia mais prevalente é a cefaleia do tipo tensional, que a gente fala é a dor tensional. Mas a que mais incomoda, a que mais os pacientes nos procuram é a enxaqueca, a famosa enxaqueca. E qual que é a diferença da enxaqueca com a dor de cabeça? Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Então, a gente chama de dor de cabeça todas essas subdivisões, é uma subdivisão geral, né? Fala, tem dor de cabeça. Aí a gente vai fazer o diagnóstico das outras que existem. Aí tem a dor de cabeça do tipo tensional, a enxaqueca, tem vários tipos de dores de cabeça. E a enxaqueca, eu sempre ouvi falar que é uma coisa meio de velho, né? Tipo, as amigas da minha avó falavam, tá com enxaqueca, não sei o quê. E tem idade isso? Tem criança que tem enxaqueca? Na verdade, é uma coisa de novo, é o contrário, é? Ela começa geralmente na infância, na adolescência, e sim, se a gente não trata, cronifica, então por isso que a gente às vezes ouve as pessoas bem mais velhas se queixando, porque na verdade nunca trataram. Mas o mais comum é ela começar na infância ou adolescência. Menine. E, por exemplo, tem algum motivo? É porque é hereditário? É porque, sei lá, X questão? O quê? Então, existe um mapeamento já genético definido, principalmente para cefaleia do tipo enxaqueca. Então, a gente já sabe que tem genes suscetíveis que conferem ao cérebro essa hipersensibilidade, ao luz, ao barulho, ao cheiro forte. Então, essas pessoas são mais sensíveis do que o normal. E como é que faz para a pessoa descobrir, assim, qual que é a diferença de uma dor de cabeça dessa que a gente compra o remedinho na farmácia e toma, para uma enxaqueca, sendo que é tudo na cabeça, assim? Acho que o que chama a atenção na enxaqueca é a potencial dor, gravidade da dor que chega. Então, não é uma dor leve, é uma dor bem importante, um caráter mesmo que limita essa pessoa, esse paciente, de fazer as coisas que ela está acostumada a fazer. Ela tem bastante intolerância à luz, barulho, náusea, vômito. Então, são sintomas mais importantes e são sintomas mais graves do que uma dor de cabeça normal, que você vai lá e toma só um remedinho e logo passa. Existe então esse negócio de a dor que dói aqui, a dor que vem aqui atrás, a dor de cabeça que aqui, cada uma é um tipo mesmo, assim? É que a enxaqueca tem essa característica de ser migratória. Então, um dia ela tá na frente, outro dia ela tá atrás, depois ela também pode pegar a cabeça toda. Que horror! Nossa. E aí, tem tratamento pra isso ou tem umas que você fala, Tem tratamento, né? E o que a gente pede é que esse paciente vá procurar tratamento o mais cedo possível, para não chegar nessa fase de cronificação e ter dor 20, 30 dias por mês. Porque todo tratamento que esse paciente tem mais tempo de dor, demora mais para a gente tratar e poder fazer alguma coisa. Então, hoje a gente tem N opções de tratamento. E durante uma crise, assim, por exemplo, a pessoa tá lá já com o olho fechado, tudo zoado, não consegue deitado. Tem casos que são bem intensos, né? Como interromper? Assim, ela tem um prazo que ela dura quando vem a crise, ou dá para se fazer alguma coisa para dar uma acelerada, para terminar mais rápido? Na crise, quanto mais precoce a gente usar a medicação, é mais fácil da gente abortar essa crise, de parar essa crise, né? Então, uma dica é um quarto escuro, um ambiente confortável, sem muito barulho e um remedinho orientado por um neurologista. E outra coisa que é interessante a gente saber é que não é bom tomar muito remédio. Porque quem toma remédio com uma frequência muito grande, esses remédios vendidos de venda livre, que a gente fala, né, da tia, da vizinha ou do próprio balcão da farmácia, começa a piorar a dor de cabeça e aí sim desenvolver uma dor de cabeça mais crônica. Ela passa a vir mais vezes na semana ou no mês. Então ficar tomando Osvaldinha lá, igual o tic-tac, pode ser pior, assim, né? É uma das causas principais de ter dor todos os dias e com uma intensidade cada vez maior. E é verdade uma história que tem um tratamento
que é de botox na cabeça? Hoje a gente tem algumas opções, tanto via oral, então remedinhos para serem usados, né, por 6 meses, 1 ano, 2 anos, até a toxina botulínica que a gente indica em alguns casos específicos, né, e estão chegando no mercado novas medicações injetáveis que estão para ser aprovados pela Anvisa, que são de aplicação mensal ou até trimestral. Que Bem da hora! interessante. Então, assim, ó, a alimentação interfere por exemplo, às vezes eu sinto que eu como alguma coisa que eu não sei o que é, ou faço alguma coisa que eu não, mas normalmente é comida, depois de eu comer alguma coisa, não sei se é fritura, o que é, eu sinto uma dor absurda. De um lado da cabeça eu tenho que fechar o olho e ficar. Então, assim, às vezes eu desconfio. A alimentação, ela tem a ver com a causa dessa dor de cabeça, assim? Então, a alimentação é um dos gatilhos que a gente fala, potenciais causadores, né? Então, o paciente tem uma genética que o cérebro é mais sensível, ele come alguns alimentos mais comumente, né? Excesso de café, chocolate, fritura, gordura, alimentos cheios de corante, conservante, e aí sim desencadeiam crise de dor de cabeça. Aí é o motivo, por exemplo, de alguém que toma um dedo de vinho, por exemplo, e tem dor, e outro toma uma garrafa e não tem dor nenhuma. Então, existe sim um gene mais sensível a alguns determinados É difícil produtos. pegar isso, né? Até você descobrir o que é, você já passou por várias crises, né? Sei lá. Geralmente a gente começa a matar isso porque a gente vai vendo que quando come determinado produto, no outro dia levanta com a dor. Então a gente mesmo já começa a evitar algumas coisas no decorrer da vida, vamos dizer assim. Aline, seu consultório fica onde? A gente está na República do Líbano, com um tratamento especializado para dor de cabeça, então uma clínica toda voltada para esses pacientes super, ultra específicos que tenham dor. A gente vai deixar o contato dela aqui embaixo. E assim, e essa história da telemedicina, o que você acha? Assim, é um negócio que é da hora ou você acha meio viagem? Eu acho que como tudo é embrionário, inicial, acho muito difícil. Embora acho que essa coisa da tecnologia seja uma coisa que venha pra gente na medicina melhorar diversas coisas, eu acho muito complicado não examinar, não olhar pessoalmente um doente. Essa coisa de você não tocar, de não auscultar, de não verificar as coisas, eu ainda acho, eu acho estranho, né? E assim, uma outra questão, eu tô vendo você super bonita, nova pra caramba. E para ser neurologista é mó treta, né? E ainda entrar numa espécie, o que você precisou estudar para chegar onde você tá? Então hoje a gente, faz medicina, depois a gente faz clínica médica, que seria a clínica geral, depois da faculdade de medicina, vai para neurologia, faz a neurologia e depois ainda faz a subespecialidade da neurologia. Aí fui fazer sono, depois fui fazer dor de cabeça. Então, zumbido entra nessa história? Zumbido de ouvido não tem nada a ver? Entra super. Existe uma associação direta com pacientes que têm zumbido ou alterações auditivas de forma geral. Então, não ouvir, né, tá aquela sensação de ouvido tapado, cheio ou zumbido, esses pacientes com enxaqueca têm muito mais sintomas vestibulares, que são esses sintomas do ouvido ou até tontura associada. E muitas vezes a gente faz aqueles exames de labirintite e não deu nada. E, na verdade, que ele tem uma enxaqueca que desencadeou mais tontura, mais vertigem, e não era só uma labirintite. E se for, assim, uma pessoa que a gente conhece, que, assim, no caso, vou estar falando que sou eu, não tem dor de cabeça, mas o zumbido é monstruoso. Pode ser também, assim? Pode bater aí na porta? Geralmente não. Geralmente, quando se associa a dor de cabeça, o zumbido pode vir de forma mais prevalente desse paciente, mas isolado, aí costuma ser alguma coisa do ouvido externo mesmo que a gente fala. Fone, né? Já me falaram isso, mas tudo bem. Fone, trabalhar barulho, na rádio, trabalhar na rádio, música alta, essas coisas. Música alta a vida inteira, ensaiar, gritar. E o sono? O sono ruim interfere para dor de cabeça? Interfere tudo. Então, a gente sabe que quem tem insônia tem muito mais chance de ter dor de cabeça, como o paciente que começa a aumentar de frequência de dor, então começa a ter dor de cabeça todo dia, vai ficar insone. Por isso que é tão interessante a gente tratar a dor de cabeça antes dela ter grande frequência no mês, antes de 15, 20 dias. Inicialmente, esse paciente é mais fácil de controlar, ele tem menos sintomas de insônia, menos perdas do tipo de trabalho, falta de concentração, então ele é um paciente mais fácil de manejar. Então, não dormir pode significar dor de cabeça no outro dia e também ter dor de cabeça todo dia pode significar que esse paciente vai ficar insone mesmo, vai ter dificuldade para dormir. Uma coisa vai levando a outra. Isso. E aí, assim, mas, por exemplo, tem gente que vai lá, sei lá, ficou uns 3 dias sem dar pedrada, não vai no banheiro, tem lá o intestino preso, aí fica com uma dor de cabeça. Pode existir isso também? Também existe, porque a gente sabe que as bactérias do nosso intestino têm bactérias boas e outras ruins. Esse excesso de bactérias ruins que ficam ali naquele processo de fermentação produzem mais substâncias
substâncias inflamatórias para o corpo todo, né? Não só para o nosso cérebro, mas isso na corrente sanguínea de forma geral. E aí, mas assim, daí o cara ele vai te procurar quando ele sente isso, não é uma vez, sei lá, a cada 6 meses, é mais quando tem uma puta dor de cabeça, ou o certo é realmente assim, ó, deu uma dor, já vamos ver o que é isso, como que funciona. Tem as duas coisas. Então, assim, dores de cabeça novas, a gente sempre investiga. Pode ser um tumor, pode ser um aneurisma, pode ser uma dissecção, alguma coisa acontecendo. Então, uma dor de cabeça que nunca existiu, pela primeira vez que aconteceu, deve ser investigada. E se já aconteceu várias vezes, a gente fica um pouco mais tranquilo no sentido que não costuma ser tumor, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim, hoje a indicação da Academia Brasileira e Americana de dor de cabeça é tratar acima de 3 dias de dor no mês. Então, teve mais que 3 vezes no mês, já deve tratar. Porque senão começam a acontecer essas outras coisas que a gente chama de comorbidades, né? Coisas que se associam a ter muita dor. É engraçado quando fala tumor na cabeça, eu me dá uma alumada, eu fiquei com medo dela morrer. Eu falava, meu Deus do céu, tumor, sinônimo de se ferrou. E não é mais tão assim, não é? Tipo, se a pessoa vê logo no começo, tem chance de cura alta, né? Dependendo do tipo, né, da localização, a chance de cura hoje é muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Então, hoje a gente tem tratamentos, tem diagnóstico mais rápido. E Aline, você assistia ou assiste Grey's Anatomy? Eu acho que eu sou a médica que não assiste. Não? Eu acho que a gente fica traumatizado de ver tanto paciente, tanta coisa. Eu falo assim, não, eu quero uma série de outra não tem coisa. Nada a ver. Que não tenha nada Outlander. a ver. Tipo isso, Walking Dead, uma coisa assim, meio... Não, então, porque eu acredito em tudo que aparece no Grey's Anatomy, pra mim aquilo tudo é verdade. Aí de alguém que falar que não, mesmo que se fosse uma médica neurologista. Então, eu queria saber uma coisa, hoje em dia, tipo, o nível de estresse, ele faz diferença pra dor de cabeça? Eu fico pensando no meu pai ele falou que não sabe o que é dor de cabeça, ele é um cara tranquilo e tal. Mas eu fico pensando assim, no dia a dia hoje, o cara que vive na cidade, no trânsito e tal, existe algum fator, fora a parte física, seu estresse, alguma coisa emocional que possa desencadear? Então, o grau de estresse faz sim com que a gente tenha mais dor de cabeça e faz uma hiperativação cerebral, então uma hiperinflamação em regiões específicas do cérebro que desencadeiam mais dor. Então, por exemplo, a parte da psicoterapia, da meditação, do relaxamento também serve para esses pacientes, porque se manter menos estressado, menos ansioso também vai gerar menos dor. Então tem tudo a ver. Eu quero muito meditar, porque todo mundo fala que isso é legal, né? Assim, não tem alguém que fala assim, a meditação faz mal, fica longe disso. E a meditação é super legal em todos os sentidos da medicina hoje. Quando a gente estuda dor e sono, principalmente, ela vai entrar com um nível de evidência altíssimo, como uma coisa natural, que a gente não toma remédio, né, por exemplo, e funciona. E todo mundo consegue, mesmo que é ansioso, não para pra pensar, fica dormindo fritando? Esse é um outro problema. É, né? Vai que um dia a gente chegar lá. Legal, doutora Aline, queria agradecer aí o seu tempo, esclarecer um monte de dúvida aqui que a gente tinha, né, sobre dor de cabeça e tudo mais. Parabéns pelo seu trabalho, valeu demais, adorei. Adorei.